Boa tarde. Vamos recomeçar? Vamos para o segundo turno, nós não vamos demorar muito, para que todos possam assistir todas as falas e ainda uma parte do debate. E nós sabemos o quanto é puxado, ainda tem que retornar para o município, algumas horas de estrada, tem gente que vai encarar aí 5 horas ou mais, né? 6 horas. Então, a gente pode dar uma adiantadinha para não ficar tão tarde, né? Bom, eu agora vou passar o microfone para a professora Fabíola, da SEDUC. Nós vamos... Gente, vocês estão tão distantes. Sabe aluno quando senta no fundo da sala porque quer fugir? Vocês podiam pelo menos disfarçar, pode sair, vem, mas chega mais à frente, galera. Dá a sensação de vazio aqui na frente, a foto fica feia, né, João? Pois é, lá, coitado, o João vai ter que fazer um sacrifício de pegar onde tem grupos. Com você, Fabíola. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos à parte da tarde, né, do seminário. E a professora Elaine me convidou para fazer a mediação da mesa da tarde, né? E eu vou ler, porque eu não decorei os nomes todos. Painel, Desafios da Formação em Serviço na Docência. Aí vou chamar a mesa Rosineire Almeida, formadora da UFRJ. Rejane Freitas, coordenadora regional do Polo de Duque de Caxias. E Elaine, da UFRJ. Dispensa para a gente... Eu sento aqui. Não, pode cair. Ui, desculpa. Fabíola, você pega esse pinguinho aí para mim, que eu botei primeiro. Então, começa com você. Começa. Então, tá, eu vou começar. Não, pode ser. Pode ser, pai? Eu vou avisar sempre com a mãozinha quando faltar 15 minutos, 5 minutos para acabar. Tá bom. O meu tá ali. Quer que eu vá lá colocar? Não, o dela é o... É o segundo. É o segundo. Lá em cima, na área de trabalho. Tira aqui, abre aqui o data show, gente. Esse aqui não tá funcionando, não, Elaine? Você primeiro, eu pulei, sabia? Foi nervoso. Eu li a Rosineire primeiro, depois que eu vi que funcionou. Não, deixa eu logo começar. Que Ai. Eu falei para você não me chamar. Estou cansada de ver esse povo. Meu papel. Esse? Não, é a Rosa. É esse mesmo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu sou Rosineire, eu sou formadora do PNAEC há 3 anos. E quando o Elaine me convidou para a mesa, eu fiquei pensando o que eu poderia falar de formação continuada, né? Eu sempre penso assim, eu vou falar um pouquinho da minha participação, do que eu sei, né, do que eu posso falar com um pouquinho de propriedade, né? Então, eu pensei na formação continuada como levando em conta essa importância da ambiência psicossocial, essa problemática do psicossocial, como é importante, né, quando a gente está lidando com o ser humano, principalmente o professor, que ele é afetado de diversas formas com os problemas sociais, né, com os problemas culturais, econômicos. Então, pensando, né, nesse conjunto de características sociais, culturais, emocionais que rodeiam uma pessoa, né, e a sua participação nos grupos sociais, na sua participação individual e coletiva, que é o que a psicologia social fala, né, que esse conjunto do psicossocial. Pode passar. Então, eu peguei esse trabalho da Bernadette Gatti, esse trabalho ela desenvolveu em 2003, ela estava falando de um programa de formação, e quando eu pensei em formação continuada, que eu pensei na Bernadette Gatti, que ela sempre tem algumas críticas, ela fala bem, mas ela também critica um pouquinho, eu pensei o que ela poderia falar do psicossocial, né? E ela traz nesse trabalho essas questões assim. Os trabalhos sobre formação em serviço continuada têm analisado as dificuldades de mudança nas concepções e práticas educacionais desses profissionais, no seu cotidiano,
Tá bom. Mas o que eles estão levando em conta, né, quando a gente pensa nessa formação continuada? O que esses trabalhos estão percebendo quando se pesquisa resultados de formação continuada? Então, a ideia de que, oferecendo informações, conteúdos, trabalhando a racionalidade dos profissionais, estes produzirão, a partir do domínio de novos conhecimentos, mudanças em posturas e formas de agir. Bom, essa é a ideia inicial quando a gente pensa numa formação continuada, né? O que a gente pode fazer? O que eles vão fazer com esses conhecimentos, né? Então, as limitações dessa concepção têm sido tratadas pela pesquisa e literatura em psicologia social, que chamam a atenção para o fato de que esses profissionais são pessoas integradas a grupos sociais de referência. A gente está pensando na formação continuada, quando a gente pensa no planejamento como formadora, a gente está levando em consideração isso, né? Isso que ela quis dizer quando ela inicia. Pode passar. Bom, se a gente pensar no que acontece na formação continuada e a gente não levar em conta esses questionamentos pessoais, profissionais, afetivos dos professores, dos alfabetizadores e dos formadores, esses conhecimentos podem adquirir sentido ou não, né? Eles podem ser aceitos ou não, eles podem ser incorporados ou não. Vai depender, como eu digo, da concepção de cada indivíduo que está recebendo essa formação, né? Então, e ela fala isso, que professores eles não devem ser vistos somente como intelectuais, né? Eles são seres sociais, eles têm suas identidades pessoais, profissionais, eles estão imersos numa vida grupal, na qual partilham a cultura, derivando seus conhecimentos, valores, atitudes, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar nesse processo de tempo social e também a subjetividade, né? A intersubjetividade e a subjetividade de cada professor. Então, é preciso considerar o papel de eventos mais amplos, sejam sociais, políticos, econômicos ou culturais, com seus determinantes que perpassam a vida grupal. Então, como que a gente pode fazer um planejamento para uma formação continuada que possa afetar esses formadores de alfabetizadores, pensando de onde eles vêm, como é o cotidiano, pensando de que forma esses conhecimentos ou essa troca, essa partilha de saberes vai afetar de uma forma que eles possam refletir sobre a própria prática, de uma forma que eles possam fazer um trabalho que seja diferente de outras formações, digamos, que eles já passaram por ela. Muitos já passaram por várias formações, né? Então, é preciso considerar o papel... Eu já falei, né? Então, a interação desses fatores vai moldar as concepções sobre educação, ensino, papel profissional e as práticas a eles ligadas, né? Então, pode passar, mais eu coloquei, mas só para a gente lembrar. Então, ao conseguir o entrelaçamento com a cultura, com os modos de ser e valores das comunidades regionais e com base nisso, propondo novos conteúdos curriculares e práticas pedagógicas, a formação continuada produz condições facilitadoras de apreensão de novas ideias e criação de outras formas de agir pedagógica e socialmente. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou no PNAEC há 3 anos. E aí, ao mesmo tempo que eu entrei no PNAEC, eu estava no meu trabalho de campo, da minha pesquisa de mestrado, né? Então, é uma coisa que eu já vinha pensando nessa questão do psicossocial do professor, né, dos alfabetizadores e dos formadores, porque, no meu trabalho de campo, eu tinha que encontrar professores que ensinavam, né, que alfabetizavam de uma forma diferenciada. A forma que eu tinha de chegar nesses professores, que a gente sabe que existe naquela escola, tem sempre um professor que todo mundo fala. Aquele professor ensina de uma forma diferenciada. Aquele professor tem didática. E eu fiquei pensando, quando a gente ouvia isso, desde criança, e a gente vai sendo escolarizado, por que alguns professores eles têm uma forma de ensinar diferente de outros? Eu não estou dizendo que ele é bom professor e o outro é ruim professor, fugindo dessa coisa do bom professor. Mas tem um professor que ele tem estratégias e metodologias que ele faz com que a maioria dos alunos que passa por ele aprenda. Então, eu fui atrás desse professor. E como que eu ia chegar nesse professor?
esse professor, eu pedi uma indicação de um professor, entrevistava um e perguntava, você conhece um ou dois professores que ensinam diferenciadamente? E aí entra a minha referência teórica, né, que é Maria do Céu Roldão, que ela fala que os professores precisam se mobilizar ou precisam adquirir conhecimentos e metodologias para que ensinem diferenciadamente por conta da profissão já ser perpassada pelo conhecimento ou informação ao alcance de todos, né, nesse sentido de o aluno hoje ele encontra informação de toda forma, pela tecnologia e tal. Se os professores não se reformularem, não pensarem em sua prática de uma forma diferente, a própria profissão está ameaçada, porque todo mundo dá um pitaco no método, ou na prática, ou na forma como o professor ensina. Então, ela diz que quando o professor sabe dizer por que ele fala isso, assim, por que ele ensina dessa forma, para quem, como e como ele fez, ele vai ser um professor diferenciado. E mesmo que outras pessoas queiram perguntar ou analisar, ou ele seja, de alguma forma, questionado, ele vai saber por que ele está desenvolvendo esse trabalho dessa forma. Então, ela recomenda muito isso. Professores precisam investir nessa forma diferenciada. A forma de encontrar esses professores que eu utilizei é a técnica da bola de neve. Eu entrevisto um e pergunto por mais 3. Esse me dá um nome de 3, eu ia procurar esses 3 e assim sucessivamente. E eu consegui 12, que eu tive um acidentezinho e fiquei com 12, então, sujeitos da minha pesquisa. Desses 9 sujeitos, eu perguntava inicialmente para eles, assim, depois de falar muito sobre a vida, e eu sempre tive esse questionamento de pensar nesse outro ser, né, me colocar no lugar dele, essa questão da afetividade, sempre foi uma coisa muito presente no meu trabalho, e eu perguntava, como é que você ensina? O que você faz para ensinar? Né? E ele falava, eu levo em consideração o outro, eu levo isso. Então, ele falava várias coisas. Se alguém estiver interessado, eu posso passar a pesquisa depois. E depois eu perguntava para ele, você sempre ensinou dessa forma? Ou essa forma de ensinar sofreu algumas transformações ao longo do tempo? Como que foi isso? Você sempre ensinou dessa forma? E 9 deles responderam, quem me ensinou isso ou aquilo, ou quem mudou a minha prática foi a participação no PNAEC. Outra, ela deu depoimento, assim, eu aprendi a alfabetizar alunos com a matemática a partir do PNAEC, a partir da interação, a partir do compartilhamento que aconteceu no PNAEC. Por quê? Ela já é uma senhorinha de 60 e poucos anos e ela já passou por vários programas de formação. Ela simplesmente disse assim, o formador do PNAEC, a formadora do PNAEC, ela levou para mim problemas, né, que eu poderia desenvolver com os meus alunos a partir da vivência deles, social, né, cultural, emocional. Então, alunos que vendiam bala no trem, que tinham esses problemas, ela conseguia levar problemas, ela levou para a turma toda dela, problemas que a gente poderia fazer, ou sequências didáticas relacionadas esse lugar do aluno, né? Não é que a gente não tenha pensado nisso, claro que a gente pensa nisso. Muitas vezes os professores, nós como formadores, nós percebemos que o professor já faz isso na formação, diariamente ele faz aquilo, talvez não com a teoria que a gente, né, que o formador leva, mas assim, o professor ele já faz isso o tempo todo, né? Então, quando ela falou isso, e outras todas, essas 9 falaram que o PNAEC foi de suma importância no desenvolvimento, eu me ver como professor, né, esse compartilhar saberes, foi me informando, foi mudando a minha forma de ensinar, eu fiquei muito interessada nessa questão, e de todas elas, evidentemente, depois eu perguntava por que o PNAEC, o que o PNAEC fazia, evidentemente, aí eu já estava na formação também, e aí foi isso, eu fiquei pensando como essa forma da gente ver o formador, como essa forma da gente planejar, depois de conhecer, essa forma da gente ver o professor como um outro, você se colocar no lugar do formador, do alfabetizador, como muda, como a gente tem uma resposta imediata e como é uma empatia que a gente, né, tem para com eles e eles com a gente, né? Então, por isso eu quis falar dessa questão do psicossocial. Então, eu acho que, nesse sentido,
o PNAE ele cria esse espaço anárquico, dizendo aqui um espaço anárquico que eu entendo que é um espaço sem a opressão, né, onde você pode falar, não é uma lavagem de roupa suja, mas é um espaço onde você pode falar das suas dificuldades, dos seus fracassos, dos seus sucessos como professor, né, como é que os alfabetizadores estão enfrentando vários problemas. Então, eu chamo o PNAE que agora como um espaço anárquico, né? Você ali é uma interação que ajuda, né, problematiza e resolve vários problemas. Ali o professor se constrói e reconstrói, né? Sua identidade docente é o tempo todo evidenciada, né? Então, eu acho que essa interação é uma potencialidade encontrada entre universidade e escola, quando a gente leva em conta de onde vem, né, esse sujeito, como que ele vai atuar, como que ele vai enfrentar esse grupo de alfabetizadores, que ele também vai pensar e que ele já conhece. Eu acho que é uma aproximação que a universidade, acho que não tinha, e que a gente conseguiu, pelo menos nas formações que eu participo, chegar bem perto assim, do que a gente pode chamar de uma formação continuada efetiva, né? Isso no meu entendimento. Então, a Bernadette Gatti, ela traz esses questionamentos, ela fala da importância de levar em consideração, e, a partir daí, eu pensei nisso. E, pode passar. Depois é a minha pesquisa, que eu já falei sobre ela, né? As perguntas que eu fiz, e aí eu trouxe algumas fotos para a gente dar uma olhadinha, para você ver como que o PNAE, quando ele pensa nisso, pode ir passando depois as fotos, como é que essa interação, e veja como eles se sentem, como eles são sujeitos mesmo da formação, né? Veja os olhares de cada um deles, como eles se identificam, vê como eles se sentem representados no seu grupo, né? Vê até a blusa, eles formam, o pessoal de Itaperuna tem a blusinha, né, que identifica o grupo. Depois disso, a gente tem um momento do formador, no segundo dia da formação, em que a gente troca. Você, formador, você vai agora para o grupo do outro município, né, trocando para que eles tenham um momento de pensar como vai ser a formação com os alfabetizadores e como essa interação é importante, né? E, por exemplo, aquela garrafinha ali é uma garrafinha, olha. Com a garrafa, ela criou a máquina de cálculo. Quando essa professora estava explicando o que é aquilo e como que ela utilizou isso, os olhares, a forma como eles estavam olhando para ela, porque ali não era a universidade, era um representante do seu grupo, né, que estava ali falando, isso de extrema importância. Aquela é uma garrafa, 2 garrafas, ela cortou, passa a fita, e de cada lado ali, daquele de cima, ela pinta tampas, dependendo da intencionalidade, ensinar adição, subtração. Ela vai colocando as tampas, e embaixo o aluno vai resolvendo a matemática concretamente, né? Sai do abstrato para o concreto. Vai pegando as tampas ou tirando, dependendo, né, da intenção, da conta, do problema. E, assim, elas ficaram encantadas. Essa garrafa, para eu conseguir tirar foto, foi uma briga, porque todo mundo queria tirar foto com a garrafa, pegar uma ideia sensacional, né, de uma prática que deu certo, assim, ela alfabetizou o aluno na matemática, ela estava muito contente, ficou emocionada quando apresentou isso, né? Ganhou até o prêmio local lá em cima também, várias apresentações. Pode passar. É o último. É isso, como elas se sentem representadas. E é isso, gente, essa questão do psicossocial na formação continuada é de extrema importância, assim, para mim. É isso. Acho que eu dei papel, ela nervosa. Oi? Acho que eu dei papel, ela ficou nervosa. Boa tarde. Já falo alto, o microfone tem que afastar um pouquinho, né? Meu nome é Rejane, assim como o Fabíola me apresentou, né, eu sou coordenadora regional do Polo 3, Duque de Caxias, onde nós temos o município de Duque de Caxias, São João de Meriti e Magé, né?
Eu sou formadora interna da Secretaria de Educação, né? Então, trabalho também, assim como vocês, com a formação dentro da Secretaria Estadual de Educação e sou professora regente na Secretaria Municipal em Magé. Né? Então, hoje eu estou vivenciando os dois lados, né? A parte da formação e a parte de regente, né? Junto com vocês. Eu sou regente hoje em matemática, no 2º segmento do ensino fundamental. Então, para a gente pensar um pouquinho na formação continuada, na questão e da onde essa formação continuada foi tirada com tanta importância, da onde ela vem sendo falada com tanta veracidade e importância em acontecer. Né? Para a gente começar, eu trouxe uma legislação que nos mostra um pouquinho do referencial teórico que eu vou trazer depois para vocês. Tá? Então, lá na LDB, no artigo 61, a formação de profissionais de educação de modo a atender os objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do desenvolvimento do educando terá como fundamentos. Então, esse artigo 61 diz que a formação continuada, né, ela vai ter 2 bases. A primeira base é a associação entre a reflexão e a prática. Né? Então, é o que a gente, na formação do PNAE, vai buscar. Nós vamos refletir, mas, junto com essa reflexão, nós vamos ter também a prática e pensar nessa prática refletida. E o segundo inciso diz que é aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e em outras atividades. Então, nós vamos usar não somente a reflexão sobre a nossa prática, mas também utilizar a nossa formação inicial que nós tivemos e as atividades que nós vivenciamos durante o nosso processo de educador. Né? Então, nós, como profissionais, na nossa formação continuada, nós temos que pensar inicialmente na nossa formação inicial. Né? O que essa formação inicial trouxe para mim? E como eu vou refletir a minha prática a partir dessa formação inicial. Pode passar, por favor. Desculpa. E aí eu trouxe para a gente alguns pensamentos do grande educador Paulo Freire. Né? Então, lá, quando Paulo Freire já pensava na formação continuada, já refletia sobre o educador, ele já falava sobre a prática ligada à teoria. E aí, depois de muitos anos, a LDB vem novamente trazer essa questão da reflexão sobre a teoria e a prática. E aí, Paulo Freire diz que ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão da prática. Né? Então, em todos os pensamentos que eu trouxe aqui para a gente refletir hoje, né, com redundância da palavra, ele vai falar sobre a reflexão entre a teoria e a prática. Né? E a gente pode ter como teoria inicial a nossa formação inicial. E aí, pensando junto com Paulo Freire, quem fala muito dessa relação, né, entre a formação inicial e a formação continuada no exercício é o Nova, né, que traz para a gente muito essa relação da nossa formação inicial com a formação continuada em exercício, no nosso dia a dia, na sala de aula, no nosso território. Assim como a colega colocou, né, o psicossocial, a relação da onde nossas crianças estão inseridas e aonde o educador está inserido. Né? Então, a reflexão sobre a prática e aonde ele está inserido. Pode voltar um pouquinho? Desculpa. Bom, o professor se faz na prática e na reflexão. Ele é um ser inconcluso. Né? Então, a gente, assim como a gente pensa que o aluno ele é constantemente alfabetizado, né? A alfabetização ela vai acontecer durante toda a vida do educando, o professor também ele é um ser inconcluso. Ele está em constante formação. Né? Não é na nossa formação inicial que a gente termina o nosso processo educativo. Né? A gente tem constante formação. E a gente busca, né, eu como educadora e a gente vivendo no mundo da educação, a gente está sempre buscando,
né, essa formação. Hoje, ao chegar, o colega comentou como é bom a gente perceber que temos aqui um auditório cheio e que professores buscam melhorar a sua formação, que professores estão aqui buscando refletir sobre a sua prática. Né? Então, nós que estamos aqui acreditamos nessa reflexão sobre a prática, e é isso que a gente tem que levar para vencer os nossos desafios. Bom, enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Assim como a colega colocou, né, o exemplo final da garrafinha, né, ela se indagou, ela pesquisou, e aí ela levou para os outros aquilo que ela queria anunciar como novidade. Né? Então, a formação continuada, a troca, a experiência, nós pesquisamos e vamos anunciar aos colegas a novidade que nós encontramos. Né? E aí, compartilhar as experiências. Bom, e aí Paulo Freire, né, um pensador que sempre nos dá base para pensar a nossa prática, a nossa formação, o nosso dia a dia. A teoria sem a prática vira verbalismo. Né? Então, se eu tenho a teoria, mas eu não tenho a prática, eu estou só no blá, blá, blá. Né? Muitas vezes a gente vai para determinadas formações e a gente tem lá uma pessoa que vai nos formar, mas que tem só a teoria e muitas vezes não tem a prática. Aí a gente pensa, será que ele conhece a prática? Será que essa teoria colocada em prática, será que dá certo? Então, ela torna-se só um verbalismo. Né? Então, o PNAE, ele traz para a gente essa teoria alicerçada numa prática. Assim como a prática sem teoria vira ativismo. Muitas vezes, né, vou usar a fala da nossa colega aqui, durante a formação, a gente percebe que a gente já faz aquilo em sala de aula, mas a gente não percebe com que intencionalidade eu faço aquilo. Né? Eu faço sem intenção, sem objetivo. Então, eu vou buscar, nessa reflexão sobre a minha prática, com que intenção eu estou fazendo aquela atividade, com que intenção aquela prática será feita, aonde eu quero chegar, qual é o meu objetivo. E aí, em determinados momentos, a gente tem a identidade docente. Né? Muitas vezes, quando a gente vai no grupo de estudos, em municípios, né, quando a gente tem um planejamento, a gente conversa e a gente acaba encontrando uma identidade daquela escola, daquela comunidade. Né, uma identidade docente. Bom, no entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. Então, assim como eu comecei falando, né, quando a gente conversa a teoria com a prática, a gente transforma a realidade, a gente percebe nos acertos e nos erros o quanto eu posso aprender e ajudar o meu aluno a aprender. E muitas vezes, na troca de experiências, assim como a colega colocou diversas fotos ali, a gente consegue perceber no olhar do outro e na prática do outro o quanto a teoria que eu conheço ela é verdadeira. Bom, pode passar. Só para a gente fechar, né? Além de Paulo Freire, eu citei inicialmente Nova. Nova fala muito dessa relação entre a nossa formação inicial, né, que seria a nossa teoria, e a nossa formação continuada em serviço, que seria a nossa prática. E aí ele coloca a grande importância, né, que nós temos em pensar formações para cada etapa, cada nível e modalidade de ensino.
Então, no PNAE, a gente pensa a formação para a alfabetização. Então, a gente vai refletir sobre a prática da alfabetização. E aí, é no espaço concreto de cada escola, em torno de problemas pedagógicos ou educativos reais, que se desenvolve a verdadeira formação do professor. Né? Então, muitas vezes, aquela formação inicial que nós temos na universidade, ou aquela formação inicial que nós temos a nível médio, com a formação de professores, eu tenho essa experiência, né, de formação de professores a nível médio, a gente tem a teoria e, ao chegar lá, né, e se deparar com problemas pedagógicos, reais, sociais, a gente percebe o quanto a gente precisa continuar refletindo, teorizando e pensando a nossa prática, para realmente a gente conseguir chegar aonde a gente deseja, né, que é a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem dos nossos alunos, e não só isso, mas também a nossa qualificação profissional como educador. A gente pensa, sim, na melhoria da qualidade do ensino dos alunos, é o nosso objetivo como educador, mas também devemos pensar na nossa qualificação profissional como pessoa, como educador, como um ser social. Né? Então, espero que eu tenha enriquecido a nossa discussão essa tarde, tá bom? Agora sou eu. Obrigada. É esse. É esse. Pode passar o primeiro. Bom, gente, foi bom ter ficado por último, para mostrar que fazer um curso de formação continuada de professores, como já foi dito pela manhã, não é uma proposta fácil. Nas palavras da Rose e da Rejane, a Rose apresentou uma perspectiva de formação continuada a partir da lógica de pensar a vivência social e o compartilhamento de saberes e fazeres. E a Rejane também mostrou um outro posicionamento na valorização da correlação entre teoria e práticas. Então, a gente percebe que são concepções, elas não são distintas, mas são concepções de formação continuada. Né? Quer dizer, quando eu entro num curso, qual é o objetivo que eu tenho com a formação continuada? Olhando um pouco da história dos relatos e dos relatórios do PNAE, alguns desafios estão presentes nas rodas de conversas que os professores dizem das dificuldades com o cotidiano. A primeira dificuldade é a falta de interesse e indisciplina dos alunos. Muitos professores dizem que os alunos estão desinteressados. Até que ponto esse posicionamento do professor nos conduz a uma vertente de formação continuada? Os resultados do rendimento escolar. Eu faço uma formação continuada para que a criança aprenda a lidar com conhecimento, ou eu faço uma formação continuada para que aprenda a lidar com avaliação em larga escala? Né? Eu vou para um polo e escuto o quê? Não, vamos preparar as crianças para a Prova Brasil. Então, até que ponto o objetivo da formação continuada ele pode estar ligado a determinadas concepções de educação. Tá? O índice de evasão e de repetência apresentado ao final de cada ano. Não vamos esquecer que nós pegamos o PNAE, eu gosto muito da palavra pacto, eu já disse isso para vocês, em que os professores diziam, então tá, o que eu aprendi, que se não aprendeu no primeiro ano, aprende no segundo. Se não aprendeu no segundo, aprende no terceiro. Se não aprendeu no terceiro, aí já é teu caminho. Né? Quer dizer, até que ponto nós precisamos olhar com atenção quais são as demandas que estão vindo para a formação continuada. E os professores falam de novos desafios que aparecem na prática pedagógica. A primeira, a dificuldade de lidar com a própria ideia
da hora-atividade para a reflexão docente. Alguns municípios dizem, não consegui implementar a carga horária para a reflexão. Outros municípios dizem, consegui implementar. Nós não estamos com uma homogeneidade no estado do Rio de Janeiro. Cada município tem sua lógica. E que lógica é essa que está presente no cotidiano dos professores? Dificuldades em solucionar problemas simples, a própria falta de interesse dos professores, o tempo e o comprometimento de muitos professores. Alguns relatos comentam sobre professores com 3 turnos. Então, como lidar com um professor que tem um desgaste físico e profissional grande? E o que nós ouvimos no início do PNAE e que ainda ouvimos, a rejeição da maioria aos cursos, seminários, simpósios, grupos de estudos, como outras modalidades de formação continuada. Eu acho que isso é importante a gente pensar. Nós temos várias modalidades. Seminário é uma modalidade, curso, simpósio, grupo de estudos, mas que conceito de formação continuada nós estamos pensando para a nossa esfera? Pois é, e aí a gente pensa assim, para que formação continuada? Essa é a ideia, né, da gente desenvolver hoje aqui, o tempo que sobra dessa tarde, para pensar justamente em questões norteadoras. É uma ferramenta para ajudar a professora a ensinar cada vez melhor e o aluno a aprender cada vez melhor. E como fazer isso, né? Saída possível para a melhoria da qualidade de ensino, tentativa de resgatar a figura do professor, a construção e a formação do leitor e autor da própria experiência. Nós vimos isso aqui, tanto na apresentação da Rose, quanto na apresentação da Rejane, que esses papéis vão se misturando, em que nós tentamos caminhar. E aí, durante essa semana, eu fiquei lendo um pouco das coisas que foram publicadas pela Vera Candor, e por uma lógica que ela também defende, que é a formação in loco, ou seja, no cotidiano da escola. Hoje eu entendo melhor por que a formação em serviço pode ter aparecido para nós. Quem está no PNAE que vai defender, não, precisamos de um horário fora para poder pensar com o professor. Mas nós vamos encontrar pesquisadores que vão dizer, não, a formação tem que ser na escola. Por exemplo, o Antônio Nova, ele me disse, não, Elaine, eu defendo que a formação tem que ser na escola. E, de repente, a Rose vai me dizer, não, nós vamos compartilhar experiências. Na verdade, nós não estamos competindo o que é melhor ou não é a melhor, mas é pensar quais são os caminhos que nós vamos tomar com essa formação em serviço. A Vera Candor tem um trabalho, né, sobre a importância da formação em serviço. E ela vai dizer o seguinte, nesse sentido, considerar a escola como locus de formação continuada passa a ser uma afirmação fundamental na busca de superar o modelo clássico de formação continuada e construir uma nova perspectiva na área de formação continuada de professores. Então, inclusive para a Vera Candor, a gente precisa superar e chegar à formação na escola, para que o grupo inteiro participe. Mas este objetivo não se alcança de maneira espontânea. Não é o simples fato de estar na escola e de desenvolver uma prática escolar concreta que garante a presença das condições mobilizadoras de um processo formativo. Uma prática repetitiva, uma prática mecânica, não favorece esse processo. Ou seja, podemos entrar com uma prática repetitiva também dentro da escola, né? Inclusive, fortalecer práticas repetitivas. Mas ela vai dizer o seguinte, para que ele se dê, é importante que essa prática seja uma prática reflexiva, uma prática capaz de identificar os problemas,
de resolvê-los, e cada vez as pesquisas não são mais confluentes, que seja uma prática coletiva, uma prática construída conjuntamente por grupo de professores e por todo o corpo docente de uma determinada instituição escolar. Pois é, eu acho que, para a gente pensar na formação em serviço, e é muito importante ter tanto a Rose representa o grupo de didática, né, Rose, na Faculdade de Educação, ela foi orientanda da Gisele Cruz, e a gente tem também a SEDUC, que está sendo representada pela Rejane, é pensar que prática, né, formativa nós vamos levar para a escola junto aos professores alfabetizadores. Se uma prática reflexiva, né, se uma prática, ou uma prática repetitiva. Eu acho que, qual é a ideia do painel? Nós abrimos agora para o debate, com inscrições, para que possamos tirar alguns posicionamentos e construir, iniciar o debate, uma vez que nós saímos da ideia de curso para a formação em serviço, para o professor alfabetizador. É uma mudança significativa. É lógico que alguns municípios optaram por continuar com a ideia de um curso para o professor alfabetizador. Mas alguns municípios já fizeram a opção de fazer a formação em locus, na escola. Como mobilizar essa escola junto com esse professor? E aí que eu vou abrir para que a gente possa debater e ampliar. E discutimos algumas possibilidades à frente. Bom, então vamos lá. Nós gostaríamos de saber como os municípios estão desenvolvendo ou já pensaram num planejamento para fazer a formação continuada dos professores alfabetizadores. Podemos começar? Quem começa? Quer dizer, quem começa? A Fabíola disse que vai começar o nome, começar a anotar. Eu vou fazendo o registro para a gente tirar e saber como é que os municípios estão estruturando essa formação. Qual é o município que quer começar? Mais uma bolsa para quem iniciar. Eu só vou pedir que você venha, fale ao microfone, porque nós estamos gravando. Por favor, diga seu município, tá bom? Boa tarde. Eu sou Gabriela, sou coordenadora do município de Porto Real, no sul fluminense do Rio. E, assim, houve realmente uma dificuldade em conseguirmos conciliar essa formação no horário de trabalho, tendo em vista que não conseguimos, em dia nenhum da formação, dispensarmos os nossos alunos para que essa formação acontecesse num horário integral. Então, ela já acontece, a nossa abertura foi no dia 5 de setembro, e, a partir de então, todas as quartas-feiras, que são o dia da semana previsto para o dia de discussões pedagógicas, os nossos alunos têm aula até às 9 e até às 15 horas. E, a partir desse momento, a gente tem a formação dos professores nesse período. É uma dificuldade, porque 2 horas de formação, com a demanda de trabalho, de estudo, que a gente tem essa necessidade, é muito pequena. Muitas formações a gente teve a necessidade de dividir em dias para que pudéssemos concluir o nosso assunto, mas a forma com que nós achamos mais viável, e aderimos também à educação infantil. Então, fizemos polos diferenciados em escolas para que possamos atender aos nossos professores. Foi a melhor forma que encontramos. Ainda há dificuldade do tempo e do deslocamento, porque, apesar de ser um município pequeno, foi necessário que concentrássemos tudo numa escola, e há esse tempo também do deslocamento das pessoas de uma escola para esse polo onde encontramos. Mas foi a maneira mais
viável para que pudéssemos fazer com que a formação fosse efetiva e continuasse. Ela acontece todas as semanas, né? Ela é semanal, toda quarta-feira. Obrigada, gente, né? Quer dizer, ela continua, você manteve o polo e para mantendo ainda aquela, eles se encontram lá no polo, tá? Que aí depois nós vamos analisar, depois a gente vai passar para vocês para analisar essa questão. Boa tarde. O município de Armação dos Búzios, né, teve uma conquista muito grande em relação aos professores. E Ana Cláudia, coordenadora local. Em nosso município, todos os professores da educação infantil até o ensino médio possuem um horário que se chama HTPC, Horário de Planejamento, Horário de Trabalho Coletivo de Planejamento, isso. Por quê? Porque nós nos reunimos, independente de ser formação ou não, esse professor ele tem garantido, uma vez por mês, um encontro para discutir, né, as questões em relação ao seu planejamento. Como o PNAEC veio a calhar como formação continuada, então trouxemos para o município, né, o PNAEC, e houve uma reflexão, né, da prática o tempo todo. Esse modelo acabou sendo também tão assim valorizado e acharam bem diferente que os segmentos de educação infantil e 4º e 5º ano também estão buscando esse tipo de formação em cima da prática docente, e não apenas levar temas para discussão, mas sim um momento em que se reflete sobre a prática, para que isso possa ser, para que chegue até o aluno. Então, em Búzios é garantido esse horário, é o horário de formação em serviço. Não, existe um centro de estudos, onde esse professor ele vai até esse centro de estudos, e lá a gente tem esse momento. São 4 horas de encontro com esses professores. Ok? 4 horas de formação ou de encontro de planejamento, de reflexão. É um horário de planejamento coletivo dentro do horário de serviço. Nós temos 25 escolas. Boa tarde, meu nome é Fabíola, eu sou coordenadora local do município de Tanguá, né, e eu vim seguido de Búzios, porque eu vi que a experiência deles é bem parecida com a nossa. Estou na coordenação desde 2013, e em Tanguá nós conseguimos, Elaine já acompanhou e sabe, essa conquista da nossa formação ser em serviço desde 2013. Nossa equipe é formada, os formadores locais são coordenadores do ciclo de alfabetização. Então, além da formação, eles fazem visita de acompanhamento, estão com os professores toda semana, estão nas escolas. Nós temos em Tanguá apenas 16 escolas, né, o que facilita também esse trabalho. Nossa equipe hoje são 4 coordenadores de alfabetização, sendo que 3 são formadores locais por Tanguá e uma é formadora local por Itaboraí, né, porque nós só abrimos 3 vagas. Então, mensalmente, nós temos 4 horas de formação com esses professores, onde há troca num espaço de formação, que é no prédio, onde a Secretaria de Educação funciona em anexo, que é a Escola Yasmin. Então, todos os professores da educação infantil ao 5º ano já conseguem esse espaço. Tem esse espaço de formação, cada um com o seu grupo específico, tá? A formação é separada. Estamos buscando para que o 2º segmento tenha também esse espaço, né? O fortalecimento com o PNAEC, com outras discussões, foram abrindo esses espaços, né? Hoje, o 2º segmento já pede por isso. A gente consegue apenas bimestral, mas eu acredito que vamos conseguir abarcar também. Boa tarde, meu nome é Ana Beatriz, estou coordenadora local no município de Duas Barras. Já estive nessa função no ano de 2014. E o PNAEC, no município de Duas Barras, ele sempre funcionou muito bem, porque os nossos professores, né,
conseguiram entender a importância da formação. E com a formação, nós tivemos resultados importantíssimos na mudança da prática dos nossos professores. Temos lá uma rotatividade muito grande de nossos professores, devido aos contratos no bloco alfabetizador, o que prejudica um pouco o trabalho que foi desenvolvido nos anos anteriores, né? Por exemplo, esse ano nós temos um grupo grande de professores que nunca fizeram a formação do PNAEC. Então, assim, a gente está com um desafio muito grande. Bom, a formação no município funcionava quinzenalmente, 4 horas, né? E como tinha bolsa de R$200, funcionava assim, quinzenalmente, tinha um polo em Duas Barras e um polo no distrito de Monerá. Então, quinzenalmente, a gente fazia formação, porque eu sempre participei desde 2013, primeiro como ouvinte, depois como cursista, agora como coordenadora. E a gente fazia essa formação de 4 horas, e na semana que não tinha formação do PNAEC, tinha o planejamento na escola, porque eles recebiam a bolsa, então eles entendiam que o curso do PNAEC já estava sendo custeado, né, pela bolsa que eles recebiam. Agora a gente tem esse desafio, porque eles não vão assim custear transporte do próprio bolso para fazer uma formação fora do horário de serviço. Então, qual foi a solução que nós encontramos? Nós vamos continuar com o formato que deu certo, nós vamos continuar com as formações quinzenalmente, só que nós pegamos 1 hora dessa formação para destinar ao planejamento em si. Então, na semana seguinte, o professor ele não planeja, ele não para planejar. No PNAEC, a gente vai ter um momento de estudo e 1 hora dessas 4 nós vamos dedicar ao planejamento da semana. De que maneira a gente vai fazer isso? Porque nós vamos começar essa formação dia 9. Nós vamos, no final, né, às 8 horas, porque é de 5 às 9, nós vamos dividir os grupos por ano, porque a gente considera que essa troca de experiência entre os professores de escolas diferentes vai ser muito rica. E eles vão planejar ali para a semana seguinte, né? Porque lá o município é pequeno, mas de uma localidade para outra há uma distância considerável. Então, nós vamos dedicar 1 hora dessa formação do PNAEC para o planejamento. Então, justifica o trabalho em serviço, porque está previsto lá no nosso município que o professor ele tem que fazer 2 horas no contraturno de planejamento, né? Então, a gente não está mexendo no horário de trabalho dele. Essa foi a solução que a gente encontrou e a gente assim espera que dê certo. Quanto à educação infantil, nós ainda estamos aguardando as definições que ainda estão para vir, né, para a gente também formatar. A gente pretende seguir esse mesmo modelo, mas a gente também tem que discutir com o próprio grupo para ver essa possibilidade. Tá bom? Só isso. Muito obrigada. Boa tarde. Eu sou Fernanda, do município de Magé. Sou coordenadora do PNAEC desde 2013, né, Elaine? Caminhada longa aí. Tive até filho, né, do PNAEC. O município de Magé é um município grande. São quase 90 escolas, né, com classes de alfabetização. E fizemos toda a logística para atender os 5 distritos. Tá? São 7 polos. E no contraturno, que vão funcionar as formações. Mas, esse ano, Elaine, eu consegui acrescentar, né, colocar as minhas coordenadoras de alfabetização da Secretaria de Educação, todas elas são formadoras do PNAEC. Então, na realidade, o curso do PNAEC no município de Magé começa dia 5 de outubro, mas o monitoramento e as formações continuadas estão sendo feitas desde fevereiro. Né? Estão todas aqui hoje, consegui trazer o grupo todo. Né? Nós somos 14 pessoas, e a gente colocamos para atender a necessidade dos professores, turmas de manhã, à tarde, à noite e aos sábados. Tá bom? Quinzenalmente, são 6 horas.
no contraturno. Eu tenho turmas de manhã, à tarde, à noite, aos sábados de manhã. E Tá? elas aceitaram bem Assim, fazer sim, no contraturno? sim, é claro que eu tive uma perda assim, de uns 20% dos professores alfabetizadores por conta da bolsa. No ato da inscrição, eles foram muito claros. Não tem bolsa, não vamos participar. E a gente respeita. Isso Tá? é mais... Mas sim. esse professor ele não deixa de participar da formação continuada com um grupo de alfabetizadores da rede, Entendi. de coordenação. Entendi. Tá? Eles não participam da formação do PNAEC, mas são as mesmas formadoras que fazem o monitoramento e o acompanhamento com eles. Entendi. Então, agora. na realidade, a gente faz duas funções com o mesmo objetivo, que é atingir o professor de alfabetização. Tá. Bom? Boa tarde. Em Iguaba acontece dessa forma, mas antes vou passar um pouquinho como acontecia antes. 2013, 14, 15, Dilceia, desculpa, é que eu falei de manhã, à tarde, Dilceia, meu nome é de Iguaba. 2013, 2014, 2015, funcionava da seguinte forma. A formação do PNAEC acontecia quinzenalmente. A primeira quinzena era no contraturno à noite, e na outra quinzena era no horário do professor. Né? Isso 2013, 14 e 15. 2016, 2017, a formação acontece mensalmente, né, no horário do professor, porque lá em Iguaba nós garantimos a questão do 1/3 da carga horária, né, a hora de atividade. Então, é todo planejado, desde a educação infantil ao segundo segmento do ensino fundamental. Então, a formação acontece dessa forma no horário de serviço. As professoras vão até a secretaria. A formação é feita no auditório da Secretaria de Educação, né, em horário manhã e tarde, para atender os diferentes horários de cada professor. Né. Nesses últimos meses finais de 2017, nós estamos querendo dar uma outra roupagem nessa formação. Em vez dos professores irem ao auditório, à secretaria, porque o nosso município é pequeno, são 8 escolas que atendem a educação infantil ao ciclo. Então, nós estamos pensando, Elane, como essa questão da falta da bolsa, né, para poder incentivar e dar a quantidade dessa formação em serviço, porque tem a questão do deslocamento mesmo, e a bolsa, nesse sentido, né, era importante. Nós estamos planejando, não é nada ainda muito certo, fechado. Fazer polos das escolas próximas. Né, a formação do PNAEC lá sempre funciona na terceira semana de cada mês. E como nós temos 3 dias de formação, que é de acordo com a programação da escola, a gente já tem esse combinado na rede, nós vamos, na terça-feira, a gente iria fazer a formação com um grupo de professores que estariam liberados na terça-feira, que é assim que funciona em Iguaba, os de quarta-feira, os de quinta-feira, cada um num polo de escolas próximas, e elas gostaram da ideia. Então, a gente está, assim, é uma ideia que está assim, ainda amadurecendo, não está nada ainda muito concreto e nem muito fechado. A gente está tentando, a gente está conversando para ver se a gente consegue atender dessa forma, tá bom? A carga horária da formação é a carga horária do professor, de 4 horas, 4 horas e meia, né? Boa tarde, meu nome é Shirley, estou representando o Rio das Ostras. Tá. Bom, nós pensamos em várias possibilidades de atendimento, né, e facilitar a adesão dos nossos professores ao programa. Então, a gente, depois de muita discussão, né, de muitas reuniões, tem ali as coordenadoras ali presentes, a gente chegou a um consenso de fazer o atendimento exclusivamente na escola. Né? Então, nós somos uma equipe com 10 coordenadoras, nós nos dividimos por duplas e fizemos um levantamento dos horários das reuniões pedagógicas nas escolas, né, que acontecem periodicamente,
e nos adequamos a esses horários. Então, a gente já fez um cronograma de atendimento, já para o primeiro encontro, né? Então, o diretor da escola foi quem forneceu o melhor dia, o melhor horário, e a equipe pedagógica da Secretaria de Educação que se adequou àquele horário, para melhor atender aos professores. Né? Como muitas colegas falaram aqui, para não se tornar oneroso para o nosso professor, né? O deslocamento também é complicado. Então, a nossa coordenação pedagógica é quem vai atender, né? Serão os formadores do PNAEC dentro da unidade escolar e dentro do horário do professor, né? Mensal. Que lá, normalmente, as escolas fecharam as reuniões pedagógicas ou terça ou quinta-feira, né, no horário de 17 a 21. Tá bom? O horário é 17 a 21. Esse é o horário de reunião. Esse é o horário que, normalmente, tem reunião pedagógica, né, então, onde a gente vai dinamizar o encontro, podendo ou não utilizar esse horário todo. É o horário de trabalho dele ou é o horário de reunião? Está dentro do previsto da carga horária dele? Está dentro da carga horária do professor, estritamente dentro. Eu sou Nelma, do município de Piraí, sou coordenadora local, e lá em Piraí a gente já atende a Lei 11.738 de 1/3 de carga horária para formação. E isso facilita muito o nosso trabalho, a formação é realmente em serviço. Nós fazemos, como a colega ali também relatou, uma vez ao mês elas vão à Secretaria de Educação e a gente faz a formação de 4h30 direcionada lá na Secretaria, e também nós realizamos visitas nas escolas, sistematicamente. Além das visitas, agora, em agosto, nós fizemos também formação na escola, em cada escola. O nosso município é um município relativamente pequeno, são 20 escolas, então a gente teve condição de fazer esse acompanhamento, e isso rendeu excelentes frutos, porque também, de uma forma muito espontânea, a partir do a professora quer falar, nós também filmamos essas professoras na escola, em locos, né, e sobre a prática, sobre aquela formação que a gente fez, e isso a gente viu que repercutiu muito significativamente, muito significativamente. A gente está pensando em estender isso, vamos ver se a gente vai ter perna para isso. Mas, enfim, a gente está fazendo dessa forma, e, para nós, além disso, a gente também trabalha com a plataforma, que é uma outra possibilidade de troca de experiências, de informações, e é também utilizado com essa visão, né, de compartilhar. E a gente também faz um acompanhamento dessa plataforma. As formadoras locais também acompanham o que é colocado, o que é discutido, o que é trabalhado, o que foi oferecido e o que elas trazem. Então, isso também funciona como estratégia de formação. Tá? Boa tarde, eu sou a Débora, do município de Itaboraí. Em Itaboraí, a gente aderiu aos 3 eixos da formação, Novo Mais Educação, Educação Infantil e o Ciclo. A gente tem em Itaboraí, às sextas-feiras, 2 horas de planejamento semanal. Então, a gente organizou 3 polos de formação, e a gente, para ajustar essa carga horária, a gente antecipa o planejamento da semana seguinte para a semana atual e atende o professor nesses polos, dividido também, porque nós somos 16 formadores, né, nessa categoria de atender aos 3 eixos. Então, às sextas-feiras, a gente usa 3 sextas-feiras com grupos separados para atender a toda a demanda do município. E consegue fazer a formação de 4 horas mensais dentro do horário de trabalho, com os professores, articuladores e coordenadores se dividindo nesses polos. Tá?
Boa tarde, eu sou Eliane, estou coordenadora local este ano, fui formadora do PNAEC os 4 anos, né? Macaé. Em Macaé, nós estamos com a formação desde março, nós demos continuidade à formação, e nós estamos com o ciclo de alfabetização, e o grupo do PNAE, que é uma questão que aconteceu esse ano em Macaé, é que nós também assumimos a coordenação de 1º ao 5º ano. Então, nós estamos com a formação também de professor de 4º e 5º ano, em turmas separadas. Né? Tem as turmas de 1º ao 3º ano, e nós estamos com formação de professor de 4º e 5º ano. Essa formação acontece uma vez por mês, de 4 horas, no centro de formação. E, durante a semana, todas as semanas, o nosso grupo do PNAEC vai até a escola como coordenador de campo, atender as escolas. Na escola, nós temos o horário de planejamento, um horário, 1 hora, em que o coordenador pedagógico da escola senta com o professor para orientação, e aí o coordenador, o formador local, senta junto com esse coordenador para participar do planejamento, e também está indo às salas de aula para acompanhar a prática do professor. E um trabalho que a gente ampliou é que a gente está puxando, conseguindo fazer uma parceria muito legal com a equipe gestora da escola. E nós temos a formação, esse ano nós implantamos a formação do gestor escolar, e nessa formação a gente passa um pouco da formação que a gente está fazendo com o professor alfabetizador, para que a equipe gestora esteja sabendo o que está acontecendo. Está sendo muito legal. E também começamos esse ano a formação do orientador pedagógico, porque nas nossas escolas tem o orientador pedagógico e tem o professor orientador. Então, além das professoras alfabetizadoras, nós estamos com a formação de diretor, estamos com a formação do coordenador pedagógico, que é o OP, e estamos com a formação do PO, que é o professor orientador. E aí a gente procura, nessa formação, com essa equipe pedagógica, passar os textos do PNAEC, fazer as atividades, para que eles estejam sabendo o que a gente está fazendo na formação com o professor, porque é ele quem vai acompanhar essa prática lá na escola. Né? Então, a rede está assim... elas falaram para a gente que está sendo muito legal, que elas estão falando a mesma língua do professor e sabendo o que está se passando nessa formação. Foi uma forma que a gente encontrou para estar formando o formador da escola, para que eles possam assumir essa formação quando a gente não puder mais fazer. Né? E nós já começamos, lá em Macaé, nós temos 46 escolas do 1º segmento e temos 58 escolas da educação infantil. Então, assim que a gente saiu daqui com a questão da educação infantil, já com o material, as meninas já reuniram com o coordenador pedagógico da Escola de Educação Infantil e com o gestor, elas passaram o material e elas já fizeram a primeira reunião com o coordenador pedagógico e com os professores do pré-1 e pré-2, já para a gente estar preparando, porque também a formação da educação infantil acontece o ano inteiro, já está desde março nessa formação, mas já começaram a levar o assunto para ser tratado, já preparando para quando começar a educação infantil, já está assim, preparadinho para a gente dar conta da carga horária, que é uma questão que está preocupando também a gente. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Luciene, sou de Duque de Caxias. Nós temos 179 escolas, né, em Caxias, das quais 39 são creches. Né? Temos o atendimento de 127 escolas dentro do programa Novo Mais Educação, dos quais nós temos 40 profissionais, né, eles são chamados atendentes de projetos, que assessoram as escolas. A formação continuada em Caxias iniciou-se desde março. Tanto a formação dos profissionais como dos nossos gestores, que também é um convênio,
né, que foi feito com a UFRJ, com a Daniela Patti, com a Silvina, que está lá dando formação para os nossos gestores. Uma coisa importante, lá em Caxias, nos outros anos, para quem conhece, Caxias tinha um grande polo de formadores. Começamos em 2013 com 49 orientadores, né, no caso. Aí nós fomos decrescendo. Este ano, nós somos um grupo de 7 profissionais, né, sem contar a coordenadora aqui, que está atendendo. Até porque nós passamos por um momento assim difícil, né, no nosso município, mas não estamos deixando a peteca cair na questão da formação. Nós estamos atendendo aos 3 segmentos, as 3 etapas. Claro que cada um de uma forma. No PME, nós temos a Isabel, que também trabalha comigo no Centro de Pesquisa e Formação. Nós vamos estar atendendo os articuladores, mas os articuladores, por si só, já são atendidos por essa equipe que eu disse para vocês, que estão sempre assessorando as escolas. Na questão do ensino fundamental, nós temos a CEF, que atende, né, esse primeiro segmento e o segundo também. Então, temos profissionais que vão às escolas, fazendo uma assessoria e dando formação, né, que começou desde março. Então, eram encontros mensais. Agora, com a proposta do PNAEC, nós temos um grupo de professores resilientes e resistentes, né, que apoiaram a proposta desde o início e fizeram as suas inscrições, apesar de não ter a bolsa. Depois nós colocamos, até a minha subsecretária perguntou, Luciene, qual foi a adesão? Nós temos 206 profissionais aderindo a essa proposta, né, mesmo não tendo a bolsa. Bem que a realidade de Caxias, nós temos 2.500 profissionais trabalhando entre a educação infantil e o primeiro segmento. Tá? Um abraço em Thalita, viu? Thalita boa tarde, eu sou Jane, lá de Nova Iguaçu. A nossa rede também é bem grande, são mais de 120 escolas, mais algumas creches conveniadas. Nós estamos organizando o PNAEC quinzenalmente, como formação em serviço, no horário de trabalho do professor. Nós já tivemos a aula inaugural e, a partir do dia 16, vão ter os encontros com os professores. Estamos nos reorganizando. Todos os professores alfabetizadores estão inscritos para fazer a formação. Então, estamos com um desafio grande e, por isso, nos interessa muito essa discussão sobre a formação em serviço. Ainda não temos um texto de planejamento, pretendemos ter, então, nossa discussão de interesse é essa. Boa tarde, meu nome é Cristiane, eu sou formadora local, sou de Mesquita. A gente tem um total de 40 escolas, nós aderimos o Mais Educação, Novo Mais Educação, Educação Infantil e o Ciclo. A gente tem o processo de formação já do 4º e 5º ano, e no Ciclo a gente está fazendo a formação em serviço, no horário da manhã e no horário da tarde, e aí tem os encontros com as formadoras, né, com os formadores, tem também a formadora dos coordenadores pedagógicos do Ciclo e também a formadora da educação infantil. Então, já começou da educação infantil com o material que foi enviado, então ela já apresentou, teve semana passada. Nós também já tivemos com os coordenadores pedagógicos e com os professores do 1º ao 3º ano. Quando os professores saem da escola para ter a formação com os formadores, são garantidas 4 horas, 4 horas e meia. E também
nós solicitamos, né, foi pedido e tem sido garantido, um centro de estudos na escola, onde o aluno é liberado no meio período, e aí o coordenador pedagógico, que teve a formação com a orientadora pedagógica, está fazendo também a formação com esses professores. Então, a gente tem garantido 2 momentos durante o mês para a formação desses professores. Boa tarde, sou Vanessa, de São João de Meriti. Nós já temos uma história de formação antiga no nosso município, né? Há muitos anos mesmo, realmente, com o pró-letramento, não só com os programas do governo federal, mas com programas próprios do município. Agora, esse ano, né, especificamente, a gente começou, eu sou nova como coordenadora, mas já participo do PENAIC desde 2013, como ouvinte, depois como formadora, orientadora de estudos, e agora como coordenadora. E nossa formação sempre foi fora do horário de trabalho, né, até ano passado. Normalmente, a gente tinha encontros quinzenais, à noite, contraturno, sábados. E esse ano a gente conseguiu colocar dentro do horário de trabalho, né, até por conta da bolsa, que nós não temos. E aí, nós conseguimos fazer em 2 turnos, né? Nós temos e a parceria com outras chefes de divisão, que estão até aqui, que fazem parte também das formadoras locais. Então, a gente tem parceria, além da formação continuada no município, a gente tem parceria com correção de fluxo, que nós temos no nosso município, com o PNME, né, que é o Novo Mais Educação. Nós temos parceria com a Divisão de Ensino Fundamental e Educação Infantil. E nós já fizemos um grande encontro em agosto, apesar de a gente ter começado a formação lá em março, com os OPs, né, orientadores pedagógicos de alfabetização. Nós oficializamos o PENAIC em agosto, com um grande encontro, né, que durou 1 semana, cada dia com o ano do ciclo, e da alfabetização, né, 1º, 2º, 3º ano, com OPs de alfabetização, OPs de educação infantil, articuladores do Mais Educação. Então, a gente conseguiu fazer assim. Hoje, a nossa formação ela vai acontecer 1 vez no mês, dentro do horário de trabalho, e o professor vai poder escolher o horário que vai, né? E nós estamos tentando fazer também entre 4 horas e meia, porque tem professor que, como tem uma dobra, né, um JET, ele consegue ficar mais tempo na formação. Então, a gente está tentando articular em relação a isso. E nós temos assessoria pedagógica também, né? A equipe visita as escolas e acaba fazendo uma diagnose para saber qual é o ponto fraco que precisa ser ajudado. E aí vem o PENAIC, né, que já faz parte da nossa Secretaria de Educação, para poder atender a esses profissionais dentro da escola. E o nosso polo é uma parceria com a Unigran Rio, em São João de Meriti. A gente não tem um polo específico na Secretaria de Educação, mas a gente tem essa parceria com a universidade privada, e lá que a gente faz os nossos encontros. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Andréia, do município de Nilópolis, sou formadora local. E nós, lá, desde o ano passado, que nós fazemos as formações no horário de trabalho. Então, a gente reúne os professores no horário de trabalho e também com os orientadores pedagógicos. A gente também está, desde o ano passado, que a gente já faz também com o orientador pedagógico. Até para ele entender, né, como é essa formação que nós fazemos com os professores, saber, né, o que os professores estão abordando nos encontros e como eles estão fazendo essa prática, que também foi uma demanda que eles solicitaram para estar entendendo, né, o que era o PENAIC. Então, também no horário de trabalho deles. O único diferencial, porque como nós não liberamos os alunos para os professores estarem no nosso encontro, a gente não reúne todos os grupos de alfabetizadores, né, do 1º ao 3º. A gente faz por ano escolar. Então, e são encontros de 4 horas, tá? Como nós também, tanto formadores e a coordenadora local, fazemos parte da Secretaria de Educação, e nós somos da coordenação dos anos iniciais, nós também fazemos o monitoramento nas escolas. São 16 escolas que atendem aos anos iniciais, que nós costumamos ir à escola, entrar em cada sala, ouvir o professor individualmente.
Então, esse é o trabalho que nós fazemos. E a nossa formação, já, né, desde o ano passado, como a gente já trata como formação continuada, a gente já começa em fevereiro. Então, nós já temos encontro desde fevereiro com esses professores. Elaine, é porque eu esqueci de mencionar que, na semana que não tem a formação, nós organizamos um quadro onde os formadores vão estar nas escolas. Então, assim, todos os dias, em cada escola, um formador vai estar fazendo as visitas. A Simone, que é a formadora esse ano, ela já é a orientadora pedagógica da maior escola que a gente tem, o que vai facilitar muito o nosso trabalho, porque ela está na escola todos os dias, né? E a outra, que é a Cláudia, que está com a gente esse ano, vai também estar fazendo esse trabalho de acompanhamento nas escolas. Paralelo a isso, a gente também tem, desde 2013, a implementação pedagógica de língua portuguesa e matemática para o 4º e 5º anos, né, que é feito também no contraturno, é feito à noite, onde as responsáveis por esse trabalho, elas vão às escolas e lá elas trabalham o conteúdo. Elas ensinam para os professores uma melhor maneira, discute com eles, né, de trabalhar aquele determinado conteúdo. Lá no município também nós aderimos aos 3, né, ao pré, o Novo Mais Educação e o bloco alfabetizador. Tá? Só para acrescentar. Obrigada. Gente, eu vou fazer uma síntese para a gente pensar como o Rio de Janeiro está se estruturando. Lógico que eu vou ter que dar uma leitura, né, fazer uma leitura das informações que foram dadas. Mas é interessante como o Estado do Rio de Janeiro, primeiro acho que eu vou ter que agradecer aos prefeitos, né, porque vocês estão... É a liberação, quer dizer, é a liberação do professor uma vez por mês para a formação continuada em boa parte dos municípios. Foi significativo. Acho que só teve um município que comentou acontecendo dentro mesmo da escola. Porque o Rio de Janeiro vai ser difícil essa ideia de fazer solitário dentro da escola. Então, dá para perceber que nós vamos seguir a ideia de compartilhamento das experiências, muito forte, de reunir os professores no coletivo, num lugar que foi chamado de polo, que foi chamado de centro de estudos, que foi chamado de espaço próprio para a formação, que foi chamado de várias formas para atender. Então, é significativo porque parece que vocês estão dizendo que reunir os professores uma vez por mês para debater acerca do conhecimento escolar é importante. E foram criadas estratégias para garantir o êxito disso. Por exemplo, Macaé foi muito esperta, né, ou esperto município, quando disse que chamou os gestores, para fazer um curso com os gestores, para que os gestores façam desdobramento na sua escola. Aí, por último, agora também, Nilópolis chama outra equipe também administrativa, técnico-pedagógica, né, para fazer o desdobramento. Talvez seja uma ideia importante para a gente chegar no contexto da escola. Eu gostei bastante dessa ideia, embora a gente não tenha, né, a certificação, isso me preocupou até com Macaé um pouco, porque esse grupo está fazendo a formação do PNAEC, sem certificação nesse momento, porque não tem o perfil dele. Mas o diretor está indo para fazer uma formação para desdobrar o debate sobre alfabetização na escola. Porque chegar à escola não é uma coisa fácil. Todos sabemos que não temos braços nem pernas para chegar no ambiente escolar. Mas a gente precisa pensar como é que o Rio de Janeiro está se comportando. Nossa, eu fiquei extremamente, né, encantada. Vocês estão garantindo o espaço do alfabetizador às 4 horas, e encontros ou quinzenais ou mensais, 2 horas ou 4 horas, negociando a carga horária,
Né? Por exemplo, não é o ideal fazer primeiro, segundo e terceiro ano. Não é ideal no momento que ela me diz, mas não dá para liberar todo mundo na escola esvazia. Aí a mãe vai para a imprensa e diz que a criança não teve aula. Então, aí, como dizia minha mãe filósofa, quem não tem cão, caça com gato. Né? Então, ela dá, então vou fazer primeiro, segundo e terceiro ano da formação, para poder garantir. Eu não sei se todos os municípios estão, nós ouvimos vários, com a flexibilização para conseguir esse dia mensal. Porque, senão, nós, no comitê, vamos ter que nos reunir até, eu acho que seria interessante mais à frente, uma reunião com os secretários, né, para a gente explicar, porque eles também precisam, vocês precisam ser respaldados ou respaldadas sobre essa iniciativa. Tá? E foi uma boa solução para a ausência de bolsas. Eu acho que foi uma coisa muito esperta quando a bolsa faltou, por isso que o Rio de Janeiro a adesão não diminuiu. Eu não tinha entendido até agora. Agora ficou claro o que vocês fizeram. Quer dizer, vocês foram articulando, garantindo, o Rio de Janeiro não perdeu o espaço de mobilização em torno do debate da alfabetização. E isso é bem interessante. Eu acho que foi uma experiência boa. E aí também esse espaço de dialogar. E o acompanhamento. Também a gente não pode negar isso. Assim como dos municípios, que eu estou conhecendo bem, estão fazendo um acompanhamento via tecnologia, que é uma outra forma de também chegar no professor. Eu acho que o Rio de Janeiro vai por um caminho sempre diferenciado e mostrando a potência do encontro. Então, essas 4 horas, vocês estão garantindo o espaço do professor alfabetizador. Embora a portaria tenha como previsão a formação lá dentro da escola. O que o Rio fez? Não vai perder, não, pode deixar. Vai chegar lá. Mas vocês estão trazendo, inclusive, uma relação dialógica com a Secretaria de Educação. Né? Isso é fundamental. Aí eu fico pensando, por que é importante tirar esse professor da escola, né, e garantir naquele espaço um debate só entre alfabetizadores? Talvez nós precisamos ampliar, e eu preciso escrever sobre isso. Por quê? Tá, ele vai para a escola. Será que a direção vai garantir esse debate? Eu fiquei pensando quando eu ouvi Macaé e ouvi Nilópolis. Será que as escolas conseguem garantir um debate sobre alfabetização nas escolas? E por que eu estou precisando pegar e trazer esse alfabetizador para próximo, né, para um polo, para um centro de estudos? Qual é a importância disso? Eu hoje já tenho um posicionamento, eu vou escrever um documento, vou passar para todos, mas quem mais gostaria de colaborar e até dizer por que é importante levar esse professor para esse polo, para esse centro de estudos, para pensar, e como é que nós podemos escrever um documento para garantir essas 4 horas e como uma permanência para os próximos meses ou até 2018? Quem gostaria de se colocar? Boa tarde, eu sou Kíssila, do município de São Francisco de Itabapoana. Como você já viu, a gente vestiu a camisa, abadá. Ano passado, eu estava como professora alfabetizadora, e esse ano eu sou coordenadora, e estou aqui com mais 7 formadoras. E aí, como que a gente faz lá no município? Já havia o encontro pedagógico. E aí o PNAE começou quando a gente já caminhava. E o que eu fiz? Eu fiz um gráfico e coloquei o PNAE dentro desse encontro pedagógico. Então, acontece, sim, contraturno, no horário do planejamento desse professor do ciclo alfabetizador. Foi a forma que a gente encontrou para poder ter esse professor junto com a gente. 4 horas.
Inclusive, a gente teve formação, a gente chama de encontro pedagógico, né? Aí, o que que... Não, na Secretaria de Educação, porque são 52 unidades, e aí a gente tem um dia específico para tratar, para encontrar, né, com os professores do primeiro ano, outro com o segundo e o outro com o terceiro, justamente para a gente estar mais próximo dele. Engraçado que tudo que vocês falaram de manhã, a gente aplicou na formação. Esse estar junto, teve depoimentos, e eu também quero fazer um documentário. Tá bom? Gente, tem uma coisa que eu não sei se eu devo me preocupar ou não, porque entra a formação com planejamento. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com esse... Por exemplo, eu escutei de uma cidade. Não, de 4 horas eu uso 3 para estudo e 1 para planejamento. Tá? Porque, me parece, eu ainda não li a lei, mas né? Pois é legal que haja o horário de planejamento. Então, e nós tivemos que recuperar, já desde 2014, o que seria um planejamento para a alfabetização. Então, não deixem fazer essa confusão e não percam aquele momento que o professor pode planejar, tá bom? Isso é uma orientação da universidade para não desrespeitar normas legais. Mas existe um horário para planejamento para o professor. Gente, eu acho que nós já estamos aqui tirando alguns posicionamentos. Alguém tem mais alguma ideia? E eu pergunto novamente, qual a diferença de ter melhor? Qual é a importância dessas 4 horas para a alfabetização? Vai falar? Boa tarde. Já falei de manhã com vocês, né? Sou Lícia de Araruama. Não me preocupei em trazer o informe do município, porque eu já havia passado de manhã, mas tem uma coisa que está me inquietando. Bem, lá em Araruama, nós fazemos os encontros quinzenais e no horário de trabalho do professor. Eu vejo a escola como o espaço ideal para a formação continuada, para refletir o espaço com as suas características próprias e os agentes ali inseridos. Porém, Elaine, eu acho fundamental um espaço de troca de experiências entre as escolas também. Eu acho que eu observei um pouco, eu perdi o início da sua fala, mas não sei se você colocou isso no início, mas eu acho que nós vamos caminhar para um amadurecimento e que a gente tenha condição de discutir as questões ali dentro da escola, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas eu acho que esse momento em que nós encontramos com os nossos pares que trabalham em outro espaço, eu acho fundamental, porque eu estou pensando na questão do município. Lá em Araruama, nós temos nossas reuniões, nossos momentos de discussão, que são muito ricos. Mas nós também acrescentamos muito quando nós encontramos com os nossos pares de outros municípios. Então, eu acho que a gente não pode esquecer, são 2 espaços, no meu entender, 2 espaços diferentes, mas necessários de formação continuada. O espaço da escola e o espaço também em que nós encontramos com outros de outros ambientes educacionais. Tá bom? Eu gostei bem dessa ideia, gente, de ter o espaço da escola e o espaço do coletivo. Talvez seja uma ideia muito boa, Alice, uma identidade no município sobre alfabetização. Então, o menino, quando circula pelo próprio município, tem um diálogo que se estabeleceu entre todos. É uma ideia muito boa. Gosto bem desse posicionamento. Então, eu, na verdade, vou complementar, porque eu já tinha até anotado aqui a pergunta da professora, porque que é importante esse debate sobre a alfabetização dentro e fora dos espaços escolares.
e justamente pontuei sobre isso. Amplia os olhares, porque dentro de cada espaço, dentro de cada comunidade, né, dentro de cada escola, você tem uma realidade. A partir do momento que você, professor, está ali conversando com um outro colega, trocando a experiência, o que deu certo na sua sala, o que não deu, por que será que deu? E aí a gente entra com a questão da fundamentação teórica que o PNAEC traz para a gente. Então, essa troca, essa relação entre os pares é muito importante. Então, até anotei, garante essa troca de experiência e também garante que você que se vai conhecer várias realidades. Lá no município, as atividades do PNAEC vão ser distribuídas de 15 em 15 dias, por ano, né? Primeiro ano num dia, segundo ano num dia, terceiro ano num dia, e, quando for inserida a educação infantil, também no outro dia com os OPs. Então, serão todos os professores da rede, todo mundo em reunião, lógico que por uma questão óbvia, logística, cada um num espaço, mas eu lá de Rodilândia, vou conseguir trocar com o professor de Cabuçu. Então, que é uma realidade que eu não faço ideia. E aí, como é que é? Então, isso que vai enriquecer esses debates sobre a alfabetização. Porque aí a gente trata da questão, o que é ser a criança lá em Cabuçu, como que é a alfabetização, qual que é a vivência dessas crianças e as experiências delas. Então, dentro desse contexto, e contrapondo lá com Rodilândia, que é a minha realidade. E aí? Não, lá eles ainda brincam na rua, não, lá em Cabuçu não tem como. Então, isso é muito vivo. E se a gente se detiver a manter essa conversa só na escola, a troca vai... O meu aluno do primeiro ano é irmão do aluno do professor do terceiro ano. Então, assim, as vivências são praticamente as mesmas, as realidades praticamente as mesmas. Então, não vai acontecer troca? Não é isso que eu estou querendo dizer, porque, enfim, mas vai acabar ficando tudo ali muito no comum, no igual. Eu acho que o que enriquece o discurso, o que enriquece o debate, é justamente essa... faltou a palavra. Diversidade. Exatamente, diversidade. Obrigada. Mais alguém? Agora ela não vai tremer, quer ver? Já está acostumada com o microfone. Nova Iguaçu gosta de falar, né, gente? Nós somos professoras falantes. Mas Baixada vem para causar, moça, não tem noção. Baixada é para causar. Se não for para causar, a gente nem sai de casa. Não, eu estou brincando. Mas, só complementando a fala das duas colegas... Não, eu não vou sair com a boca aberta na foto, né? Olha só, mas só complementou, mais calma agora. Mas só complementando a fala das duas colegas, enquanto cursista, né, participando ali como cursista, agora nessa nova experiência como formadora, o que eu observo é que, além dessa troca, além dessa identificação, também tem a questão dos textos, né, dos cadernos, que são bem ricos. Não são textos assim ruins, e se fossem ruins eu ia comentar. Mas eu não achei, eu achei os textos bem ricos, muito bem elaborados, muito dentro dali. A gente consegue trazer bastante coisa para a nossa realidade. Então, além dessa troca de experiências, essa parte da formação, que é o fundamento teórico, que o PNAEC vem trazer, isso vai enriquecendo a prática, porque assim a pessoa toma consciência de que aquela prática que ela está realizando está inserida em alguma coisa, né, em alguma teoria, em alguma situação. Não sei se vocês, enquanto pares, concordam. E aí, essa prática ali, ela passa a ser, como a Rose falou, uma prática reflexiva. Você passa a refletir sobre a sua prática. Então, na hora que você faz alguma coisa, você já não faz mais, como o Tardif fala, na tentativa e no erro. Você já faz aquela coisa pensando um pouco mais, refletindo um pouco mais, e o PNAEC ele vai trazer isso, porque nem sempre o professor, principalmente o professor
do Rio de Janeiro, eu não conheço as outras realidades, que às vezes trabalham em 3, 4 escolas, né? Então, que horas que o professor tem para ter essa formação, tem para ter essa leitura? E o PNAE, sendo ele, nesse horário de serviço, nesse horário de trabalho, ele vai oferecer ao professor o contato com esses textos produzidos pela universidade e esse espaço mesmo de formação e de formação teórica numa reflexão que a universidade, às vezes, não oferece, que é uma coisa dentro da prática. Como vocês falaram do Nova, né, eu gosto muito dos textos dele, porque ele vai falar justamente disso, dessa formação construída dentro da profissão. Então, eu acho que um dos ganhos do PNAE, nesse sentido, é justamente isso. É essa prática que passa a ser reflexiva, você passa a refletir sobre a sua prática, fundamentada em alguma coisa, não é mais pelo tato, e aí isso começa a se multiplicar dentro da escola, porque começa a dar certo, começa a ser mais fácil. Começa a ser mais fácil o desenvolvimento do trabalho pedagógico, entendeu? Eu acho que, respondendo a pergunta, né, que você fez, tentando, e complementando o que as colegas falaram, eu acho que esse é um principal ganho, porque assim, o professor ele dificilmente tem tempo de estar se colocando numa formação. Para ele se colocar numa formação, ele tem que abrir mão de alguma coisa. E o PNAE que oferece que ele esteja ali no seu horário de trabalho, construindo uma formação e, assim, crescendo ali profissionalmente, né? E todo mundo gosta do diplominha também, né, da UFRJ, quem não gosta? Eu vou só comentar uma coisa que eu já vou passar para ele, vou fazer uma outra leitura. Nós, de manhã eu ouvi, nós não fomos formados para ser alfabetizadores. E lidar com a escola popular de massa e com a alfabetização em massa nunca foi tema de estudos. Parece que, quando nós colocamos vários professores de várias escolas, a professora aqui da Baixada colocou muito bem, se nós vamos pensar a partir da diversidade, colocando vários professores com várias dúvidas sobre a escola popular de massa, então é possível caminhar para uma prática reflexiva. Talvez ainda não haja um momento para a gente chegar à escola. Nós vamos chegar à escola em algum momento. Eu acho que a gente já está chegando. Eu acho que Macaé e Nilópolis deram aqui uma pitada, tipo, eu vou trazer outros atores sociais para a secretaria para poder saber o que nós estamos fazendo na tentativa de chegar à escola. Porque parece que a formação em locus, ela pode ser mais desafiadora do que nós estamos pensando. Entendeu? Não pode falar sem microfone. Ele vai falar e depois você fala, tá bom? Boa tarde a todos, José Carlos, atualmente Nova Iguaçu, né? Mas muita gente vai me conhecer por Japeri, né? Porque foi o município que eu fui formador de 2013 até 2016. Esse ano estou por Nova Iguaçu. Elaine, quando você questionou o grupo quanto à questão da formação, uma experiência passada foi quanto à Comissão Estadual de Educação no Campo. Nós usávamos muito, para os dias de formação, principalmente quando eu fui coordenador no outro município, a questão da pedagogia da alternância. E todos os professores nossos em formação vão ter que fazer algumas atividades complementares para a carga horária. Então, de repente, o professor qualificando a sua prática como atividade domiciliar para o seu aluno, e usando o papel social da escola, seria um gancho para a complementação dessa carga horária e até mesmo quanto supervisão. Que aí, se ele fizer alguma atividade proposta nesse sentido, eu não sei que até o presente momento, pode ser até geração minha, eu não vi nenhum município falar como é que fica um diário legalmente nesse dia de formação. Esse outro lado documental, nenhum município comentou aqui na frente. Como fica essa questão do diário na formação? Porque alguns municípios garantem, outros não. Esses dias já estão previstos em calendário. Como é que fica essa questão do calendário escolar? Para os municípios que não estão e vão ter que entrar agora. Então, é uma questão para nós refletirmos também. De repente, essa questão, dentro da questão da diversidade, usando a alternância com as atividades direcionadas para esses alunos, de repente, pode ser uma saída.
Quanto ao que a Elaine falou, do desafio da formação em loco, por exemplo, lá no município de Duas Barras, ficaria difícil a gente fazer essa formação, primeiro porque a gente não tem nenhuma possibilidade de suspender a aula. Não tem. E a segunda dificuldade é que os municípios... Lá, a gente tem escola, por exemplo, que a gente tem um professor que dá aula para o primeiro, segundo e terceiro. Então, só tem ele na unidade escolar. Como que você faz uma formação sem troca de experiência, né? Então, assim, a gente optou por manter aquele formato que acontece numa escola, né? É na escola Ex-Combatência Manso Pinto, em Duas Barras, e lá em Monerá, no distrito, acontece na escola Liberalina. É dentro da escola. Mas a gente não tem como fazer uma formação em cada escola, porque a gente tem as escolas de campo, onde um professor tem turma multisseriada. Então, só tem ele lá, né? E queria também assim, falar da importância da mudança que houve no programa, no sentido de contemplar o orientador pedagógico. Isso foi um ganho para a gente muito grande. O orientador pedagógico agora está, né, fazendo parte dessa formação que começou, né, no ano passado. Isso foi um ganho muito grande para o município. Só isso. Boa tarde, eu sou Kátia, do município de São Francisco de Itabapoana. Eu costumo falar para a Kíssera que eu sou a novinha do PNAEC, porque eu estou com a formadora local de educação infantil. Aí, a gente está falando da questão da formação, né, dos encontros com nossos professores. Nós moramos num município extremamente rural. Nós temos escolas em áreas rurais que a gente não consegue fechar. Nós temos 63 escolas no município. Nós temos escolas com 8 alunos, com um professor dando aula a todas as turmas e o diretor ainda assumindo turma. Então, uma formação em locos para a gente, no momento, não é viável, não tem troca. Nós temos escolas com quase 1.000 alunos, sim, que tem educação infantil e 6º ao 9º ano. Então, nessas escolas que tem 2 turmas ou 3 turmas de uma mesma série, é possível, sim, haver essa troca na escola. Inclusive, eles sentam junto, planejam a aula junto. Então, acontece isso também. Só que, na grande maioria da nossa realidade, com a extensão que a gente tem, com as dificuldades que a gente tem, no momento, muito difícil. A educação infantil, a gente tem 160 alunos, 160 professores de educação infantil. Os encontros pedagógicos da gente acontecem desde março. Dividimos o encontro pedagógico entre as nossas creches. Nós temos 11 creches, todas com integral, funciona em horário integral, onde os blocos os blocos, primeiro, bloco 1, bloco 2, bloco 3, que é a educação infantil, está também nas creches. Esses encontros pedagógicos, desde o começo, eu já estava separando berçário, maternal e o bloco 1 em um dia, e no outro dia eu encontro com o bloco 2 e o bloco 3. Aí, quando veio o PNAEC, que a gente soube, vai ser nesse estilo, nesse molde, a gente já estava seguindo esse viés, foi muito bom, eu gostei, até porque esses alunos do bloco 1, do bloco 2 e o bloco 3, eles precisam de algo mais para eles chegarem no primeiro ano, já com potencial. Eles não têm que chegar alfabetizados, mas eles têm que chegar com potencial, o corpo tem que ter sido trabalhado, para a alfabetização acontecer de uma forma prazerosa. Nossas creches tinham um problema seríssimo de situações de professores, o assistencialismo, que a gente está tendo que mudar essa visão de professor assistencialista, porque a creche, o cuidar, está muito mais... Eles acham que o cuidar é o tudo, e a parte pedagógica fica a segundo plano, o medo do professor, eu não posso deixar acontecer isso, a criança fica aqui o dia inteiro, a mãe me entrega. Então, a gente está tendo esse olhar diferenciado para esse educação infantil
os blocos de educação infantil nas creches. Então, quando eu faço um encontro pedagógico, quando a gente faz um encontro pedagógico, que a gente consegue olhar olho no olho desses professores da rede e dar a voz a eles, ouvi-los, quais são as dificuldades, quais são as insatisfações, quais são e o que a gente, qual é a proposta da gente para eles, enquanto Secretaria de Educação, enquanto PNAEC, que a gente quer que ele chegue ao primeiro ano, porque o PNAEC, dificuldade do PNAEC, tem aluno que chega no primeiro ano que não segura um lápis. Tem formadores aqui que são de sala de aula e sabem disso, que é uma dificuldade que nós temos. Aí, o professor do primeiro ano, ao invés de ele fazer a parte dele, ele tem que fazer a parte do pai e da mãe, que é ensinar a sentar, ensinar a se comportar, ensinar a falar muito obrigada, por favor, com licença, e ensinar a segurar um lápis. Então, essa educação infantil, quando o PNAEC abraça a educação infantil e a gente vai poder trabalhar com esse professor de educação infantil, desconstruindo o que ele acha, o que ele muitas vezes pensa que a educação infantil tem que fazer. Então, a gente desconstrói para construir um professor que tem que pensar na parte lá da frente. Ele tem que pensar no aluno quando chegar no ano seguinte. Ele tem que entregar um aluno que o professor do primeiro ano consiga trabalhar com ele dali para frente, não tenha que voltar. Então, a nossa proposta, o nosso trabalho junto com o PNAEC é essa. Agora a gente está ouvindo as webconferências, a equipe toda fica junto ouvindo e tentando transformar isso num encontro pedagógico agradável, que o professor consiga ouvir e ser ouvido, que a gente consiga ouvi-los, a gente dá a voz, ele fala dos momentos, ele fala das experiências. A gente tem grupo no WhatsApp com os professores, professor de primeiro ano, professor de multissérie, professor de terceiro ano, de quarto, quinto ano. A gente tem grupo no WhatsApp, a gente tem uma página na SMEC, na Secretaria de Educação, onde os trabalhos desses professores são mostrados a nível de município. Tipo, o que eu estou fazendo? O que o meu professor faz? Não o que a secretaria faz. Com base no que eu vejo, o que a gente trabalha junto, qual o potencial dele está sendo mostrado lá na sala de aula. E eu, enquanto secretaria, a gente procura buscar e mostrar isso. Mostrar o que ele faz. Não o que a gente faz, mas o que ele está fazendo lá. Porque a gente passa, a gente conversa, a gente mistura tudo que ouviu, eles trocam experiência de escola, e aí eles levam para a prática. E é muito legal, porque, às vezes, eles chegam no encontro, o professor mostra um trabalho dele, aí, quando a gente coloca no grupo ou no Facebook, o outro professor faz um trabalho daquele. Aí a gente ouve assim, o outro fazendo, poxa, essa ideia serviu para mim. Então, isso é muito gratificante para a gente. É um prazer estar fazendo parte do PNAEC e vestir o abadá, né? Vestiu o abadá, tem o abadá. Gente, eu vou deixar a Nelma falar e eu vou fechar. E aí, se todos concordarem, eu já tenho uma proposta que a gente pode, a partir de agora, porque para continuar o PNAEC, eu preciso saber como vocês conseguiram solucionar o desafio de transformar a ideia de curso para a formação em serviço. Agora foi ficando claro. Na verdade, não é curso, né? Eu escutei a palavra agora, encontro pedagógico. Então, eu acho que o Rio de Janeiro ele está trabalhando, ele foi aprendendo a lidar com a ideia de encontro pedagógico, um encontro que acontece a partir de uma prática formativa, a partir da troca de experiências, né? E essa troca de experiências é que se constitui um encontro pedagógico. Agora eu vejo que há uma ampliação, vai chegar de alguma forma à escola. Alguns municípios podem, no próximo encontro, traduzir isso de forma melhor.
Mas o que o Rio fez foi transformar a ideia de curso em encontro pedagógico. Mudou? Mudou, porque vão aprender a lidar com o horário de trabalho. É o desafio. Lidar com a idade. Agora, tem a questão que o colega colocou lá atrás. O que faz com o diário? Isso é uma excelente questão. Aí eu passo para a Nelma. Então, gente, eu sou lá de Piraí, né? Só lembrando vocês, para esclarecer o colega e talvez outras colegas, né? O meu município já pratica um terço da carga horária, e no horário que o professor está em formação, essa turma está sendo acompanhada por outro professor, que a gente chama lá de atividade diversificada, e ele vai estar, essa criança vai estar sendo oferecido para ela atividades de linguagem e raciocínio lógico. Então, no diário, a criança está em aula. O diário está normal, o professor tem acesso a esse professor também tem o diário, faz a frequência, isso tudo é rigorosamente seguido, é uma sistemática de trabalho. E esse professor de atividade diversificada, ele é um professor concursado da rede, e a estrutura foi toda formada, houve, é claro, precisou se acrescentar mais, né? A gente tem um número maior de professores por conta do cumprimento da lei. Mas o diário ele é fiel ao que está acontecendo na escola. E tem uma outra coisa, foi dito aqui que o professor ele escolhe o turno que ele quer fazer. Então, provavelmente, a gente sabe que alguns professores não irão prejudicar a sua turma, né? Então, ele vai para um contraturno, embora, né, ele vai fazer mais no contraturno. Me parece que os sábados, que era um dia muito frequente no Rio de Janeiro inteiro, nós vimos fotos no sábado à noite nos Facebooks, essas fotos elas provavelmente não acontecerão mais nos dias de sábado. Elas provavelmente vão acontecer no Facebook, ou no contraturno. Então, eu acho que aqui nós temos algumas soluções para lidar com esse horário. A garantia de 1/3 do planejamento. Então, alguns municípios fazem o planejamento. Oi? Caxias, né? Então, usa uma parte do planejamento para estudo e planejamento. Aquele que faz no contraturno. Tem aquele que vai ter uma equipe separada e não vai liberar a criança. Tá? Então, nós temos várias alternativas para lidar com essa formação em serviço. Quer dizer, eu coloquei o nome do painel de os desafios da formação em serviço. E vocês conseguiram, né? Vocês estão vencendo os desafios muito bem. Gente, nós vamos ter que encerrar, porque nós temos que entregar o auditório. Eu acho que eu vou fazer um texto, nós temos um painel, vou marcar com as meninas, né, e com a Fabíola também, construímos uma resposta para o painel e vamos passar e-mail para todos os municípios, congregando todas as ideias que nós ouvimos aqui. Vamos ter a filmagem também, que ajudará a dizer, como nós vamos seguir em termos de Rio de Janeiro, tá bom? Queremos agradecer a todos e a todas, aos resistentes, né, do dia, e para a próxima, esperar vocês no próximo evento. Nós queremos garantir, vamos tentar garantir uma pessoa especial para falar em formação em serviço, que atualmente está com uma parceria com a UFRJ, mas não sabemos se conseguiremos. Mas, assim que nós tivermos resposta, nós vamos dar, mas vamos ter que fazer inscrições. Porque, colocando o nome, eu estou com medo de nem 500 vagas. Enfim, mas o próximo, nós vamos continuar com a ideia de formação em serviço. E vou visitar alguns polos da próxima vez, quero matar a saudade, receber os abraços, as fotos, e nos vemos nos próximos encontros, tá bom? Obrigada e boa tarde para vocês.